Bom dia, irmãos. Pelo que vocês já viram agora no título dessa nossa aula, ela promete ser bastante saborosa. Vamos ver se é isso mesmo ou se eu estou enganando vocês de alguma forma. O que eu queria comentar aqui é o seguinte: se existe uma coisa hoje de que nós não temos falta nenhuma, são impressões de tudo quanto é lado. Mesmo durante essa quarentena que essa pandemia nos impõe no momento, as redes sociais se encarregam de espantar o tédio. Ninguém vai se queixar de não ter nada para ver nem nada para fazer. Pelo contrário, às vezes a gente passa da conta daquilo que os nossos cinco sentidos são capazes de registrar e de processar. E esses cinco sentidos que nós temos, dentre eles, aquele que talvez tem o maior efeito sobre a nossa pessoa é o paladar, porque é aquilo que comemos, que entra em nosso corpo e que passa literalmente a fazer parte de nós, é aquilo que o paladar registra. Isso pode nos fortalecer ou também pode arruinar a nossa saúde. Em grande parte, o paladar já nos envia sinais sobre a boa ou a má qualidade daquilo que ingerimos. Outra coisa que mexe intensamente com a nossa vida são as palavras que ouvimos, lemos ou dizemos. E aí, novamente, as redes sociais se encarregam de fornecer uma enxurrada constante desse material e, querendo ou não, precisamos ocupar-nos com as palavras. Juntando tudo isso, a Bíblia, que aliás também é inteiramente feita de palavras, não é? A Bíblia tem algumas coisas bem interessantes a dizer sobre isso. Todos nós conhecemos a história de Jó, que teve de ouvir muito palavreado dos seus simpáticos amigos. A certa altura, ele comenta o seguinte a respeito: acaso o ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida? Pois é, até parece que as palavras também têm algum sabor. E este poderia ajudar-nos a identificar a boa ou a má qualidade delas. O profeta Jeremias também comenta isso quando se refere às palavras do próprio Deus. Portanto, sem dúvida, um alimento de qualidade excelente. Ele conta o seguinte: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. E já que é assim, poderá ser proveitoso para nós identificar o sabor das palavras que ouvimos e também dizemos, das que ouvimos para saber se vale a pena ingerir e digerir aquilo, e das que dizemos para que alimentem e não intoxiquem os nossos ouvintes. Afinal, amamos o nosso próximo e queremos o seu bem, não é mesmo? O apóstolo Paulo recomenda isso quando diz em Efésios 4:29: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Vamos então olhar um pouco mais de perto essa questão do sabor das palavras. O mesmo Job, que eu já falei agora há pouco, ele se queixa mais adiante assim: já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? Parece que vejo Jó bocejando. O livro de Provérbios tem muita coisa a ensinar sobre o tema. Veja isto: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Sabe o que isso me lembra? Uma bolha de sabão. Grande, brilhante, colorida, bonita e vazia. Arrebenta à toa e não sobra nada. Bem assim. Paulo recomenda a Timóteo: evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Será que seriam fake news dos tempos apostólicos? Parece, né? Podia ser. Bom, eu falei de bolhas de sabão,
mas essas não se comem, apenas podemos ver uma bolha. Mas qual seria o sabor de tais palavras? Que tal o sabor de chuchu, cozido na água, sem mais nada? O termo técnico para este tipo de sabor é insosso. Vale a pena se ocupar com uma coisa dessas que não tem gosto de nada? Se alguém vier com esse blá 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 para você, desligue, seja de que maneira for. E cuidado para você não cair na armadilha de fazer o mesmo. Falatório insosso pode resultar, por exemplo, de ingenuidade, de orgulho ou de ignorância. As redes sociais abusam nesse contexto de termos como preconceito, diversidade, tolerância e correção política em suas diversas manifestações. Bom, isso não tinha sabor nenhum, mas nós estamos em busca de sabor. Que tal então, por exemplo, um caqui verde? Eu sei que a cor dele não será essa, mas você sabe o que eu quero dizer. O que acontece quando você morde aquilo? Parece que a boca encolhe. Não se consegue mexer a língua. É por aí o negócio. Até os dentes parecem sentir um aperto. E é o que se chama, isso aí se chama de sabor adstringente. Muito desconfortável. A reação imediata é cuspir aquilo fora. Aliás, o problema não é só do sabor da fruta verde, mas pode estar também na outra ponta, a fruta podre. É diferente, mas a ruindade é a mesma. Vejamos alguns exemplos de palavras, discursos e também de atitudes deste tipo. Um deles é a história bastante conhecida do rei Roboão, filho de Salomão, relatada em 1 Reis 12. Ela é longa demais para eu ler o texto todo aqui, mas o pai dele, o Salomão, havia abusado do trabalho do povo e este pediu alívio ao sucessor. Mas Roboão falou grosso com eles, literalmente: meu dedo mínimo é mais grosso que a coxa do meu pai. Deu no que deu. 10 tribos de Israel simplesmente o abandonaram. Outro exemplo está em Isaías 28, 14 e 15. Ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e da falsidade temos o nosso esconderijo. O texto prossegue, então, com a resposta de Deus condenando aquela atitude. Já em Isaías 29, 13, Deus diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas pelos homens. Parece bom conteúdo, mas quando se experimenta, não faz mais do que incomodar. Finalmente, temos também o sabor desconfortável, não com frutas verdes ou podres, mas a famosa repreensão de Jesus em Apocalipse 3,16, dirigida à igreja de Laodiceia. Porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Típico desse tipo de sabor de linguagem, são tolices, a fruta verde, por exemplo, baixarias, a fruta podre. Percebe-se o gosto daquilo, mas é insuportavelmente ruim. Não presta decididamente. Bom, mas a coisa não termina por aí, tem mais gosto ruim por aí. Em Números 13, 31 e 32, lemos o relatório da sondagem de Canaã, feita pelos espias que Moisés enviou para lá. Eles disseram o seguinte: os homens que tinham ido disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Que cara você faria
se bebesse um grande gole de vinagre. Bem assim, não. Palavras azedas, de repulsa, desanimadoras. Hoje se ouve falar muito em preconceito. Há muito disso aqui. Ah, não vai dar certo. Nem vou tentar. Eca! Medo também é uma afecção que pode causar azedume emocional. Ora essa, pega um pouco desse vinagre, ponha numa boa salada e bom apetite. Ou seja, não ignore os problemas, mas faça o desafio de temperar os seus planos. Aqui agora, em seguida, vão 3 passagens bíblicas que têm algo em comum e que já mostram de novo um outro tipo de sabor. Não é azedo, mas é diferente, você vai ver como é que é. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Bom, leões não falam. Portanto, aquela língua afiada era dos inimigos que ameaçavam aí o salmista. Não sei quem era, mas eram inimigos dele que ameaçavam. Outra, a voz da mulher imoral é mais suave que o azeite, mas no final é afiada como uma espada de 2 gumes. Isso está em Provérbios 5, 3 e 4. Por enquanto eu cortei uma parte desse texto aqui de Provérbios capítulo 5, para voltar a ela depois, para falar uma coisa de cada vez. Mas a imagem da espada afiada também aparece aqui. Sempre de alguém que ameaça fazer mal. Outra, ele, Deus, fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Aqui a espada afiada na boca é uma mensagem de condenação de Deus por intermédio do seu povo de Israel. Mas de qualquer modo, trata-se sempre de palavras que cortam, espetam ou ardem. Uma espécie de pimenta verbal. Melhor não ingerir algo assim. E também não deveríamos usá-lo, salvo por uma ordem explícita de Deus. Mas isso é pouco provável para o cristão, cuja mensagem é a da graça de Deus e não fomos chamados para perseguir e ferir outros, sob o pretexto de defender a santidade de Deus. Para isso bastam aquelas cruzadas e inquisição da Idade Média, aquelas perseguições ao cristão. Não é essa a nossa função. Mas as palavras são desse jeito, né? Motivos para uma linguagem apimentada, agressiva, podem ser, por exemplo, raiva, arrogância, prepotência ou desrespeito. As redes sociais gostam de abusar neste contexto de expressões como ódio, obscurantismo e radicalismo. Bom, isto machucaria. Agora tem uma outra coisa aqui que não machuca diretamente, mas que também não é nada boa. Voltando à conversa daquela mulher imoral lá de Provérbios 5, uma outra coisa é o seguinte. Diz aí, sua voz sua voz no final é amarga como fel. Outros exemplos do mesmo sabor. Recado de Pedro a Simão, o mago de Samaria, que queria comprar o dom do Espírito Santo. Vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Mas não há um justo, nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Isso é Romanos 3, 10 e 14. Outra está em Efésios 4, 31. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Mais outra, em Hebreus 12, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Dificilmente alguém achará agradável um sabor amargo.
E também dificilmente um alimento com esse sabor será benéfico. Na culinária, há algumas exceções que não importam aqui, não vem ao caso aqui. O que interessa na ideia das palavras amargas é aquela coisa desagradável e nociva típica desse sabor. Não é sem motivo que tristeza, decepção e desânimo profundos são chamados de amargura. Palavras amargas nunca são boas. Sempre denotam que o falante está com algum sério problema emocional e tende a cometer injustiças por causa disso. Aí a passagem de Hebreus, que citei agora há pouco, adquire uma importância particular. Eu vou ler de novo Hebreus. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbações, contaminando muitos. Pois é. Sinais de amargura podem ser, por exemplo, má vontade, ressentimentos ou ódio. Outras manifestações, segundo o que tanto se ouve por aí, podem ser, por exemplo, intolerância e racismo. Se bem que às vezes os mais amargos nesse caso são os próprios que denunciam aquilo. Também existe esse lado da coisa. Bom, chega de coisa azeda, chega de coisa amarga, chega de coisa de gosto ruim. O contrário da amargura é doçura. E normalmente a doçura é tida como boa e agradável, e com razão. No entanto, é preciso ter algum cuidado. O excesso de doçura pode ser enjoativo. A Bíblia tem algo a dizer sobre isso em outra parte daquela passagem sobre a mulher imoral de Provérbios 5, que eu já citei. Ela diz o seguinte: os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final, bom, o final vocês já ouviram, não preciso repetir, não sai nada de bom disso. O resto nós já sabemos. Outro alerta a respeito dessa doçura suspeita, pelo menos no mínimo suspeita, é Romanos 16, 17 a 18. Tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Isso não exclui a virtude da doçura de um consolo, se for sincera, mas docinhos também podem servir para tornar atraente um veneno. Hipocrisia, teu nome é doçura. Cuidado, pode ser uma coisa muito boa, mas é preciso saber com o que é que a gente está mexendo. Noções positivas associadas à doçura seriam amor, felicidade, alegria, carinho, por exemplo. Há um outro texto bíblico que também fala de doçura e que a gente, na verdade, nem espera. É Salmo 19, os versículos 9 e 10. Eu estou resumindo um pouco aqui, mas dizem: as ordenanças do Senhor são mais doces que o mel. Veja só, ordenanças, coisas que Deus manda. Pode ser doce também, porque a gente sabe que vai fazer bem para nós, né? Noções negativas sobre doçura eu já citei, não é? A hipocrisia é uma delas e a futilidade é outra. Sabe aquela coisa que soa bonito, que o pessoal fala, que é bacana e tal, mas que no fundo não tem nada dentro. Tem um pouco a ver com aquele falta de sabor, mas aqui ainda o pessoal enfeita um pouquinho. Bom, depois de tudo isso, existe ainda o tempero por excelência. Aquele tempero que só não combina com doçura, porque a doçura, quando ela for boa, e muitas vezes ela tem qualidades próprias, diferentes deste tempero. E eu estou falando do sal. Ele combina bem com todos os outros sabores e os melhora. Dá sabor e substância ao chuchu insosso e corrige a amargura. O sal é o que realça as boas qualidades e o sabor do alimento. Uma linguagem com sal é a que tem conteúdo e substância, que
que transmite noções úteis e valiosas. Será que poderia haver excesso de sal na nossa linguagem? Talvez, se complicarmos demais aquilo que dizemos. Coisas boas, mas nós fazemos aquilo tão complicado, tão esquisito, que acaba se não entendendo o que a gente quer dizer. Isso não estraga e nem invalida a nossa mensagem, mas não adianta muito se o pessoal não conseguir engolir porque não entende. Então, uma boa medida razoável, cuidadosa, é sempre recomendável, também do sal. Nesse sentido, Provérbios 17, 27 recomenda: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. No mais, valem as seguintes recomendações. Marcos 9,50, disse a palavra de Jesus: o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz com os outros. Outro, Colossenses 4,6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Algumas qualidades típicas da linguagem com uma boa dose de sal: discernimento, moderação, sabedoria, e vocês podem acrescentar mais coisas mais ou menos dessa linha. Agora, finalizando isso tudo, vem aqui mais algumas recomendações da palavra de Deus sobre o sabor das palavras. Vamos ver. Tiago 1,19 diz o seguinte: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso vai contra a pimenta, né, no que a gente fala. Provérbios 29, 20 diz: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Falar sem pensar, né? Falar duas vezes sem pensar, antes de pensar. Muita gente faz isso, mas isso parece mais aquele insosso ou então o caqui verde. Eclesiastes 5:1 diz: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. A gente pode ainda acrescentar aqui, poderia comentar o seguinte: ele recomenda falar pouco, sim. É bom a gente lembrar o seguinte: se nós falarmos pouco e depois lembrarmos, puxa vida, eu devia ter dito aquilo, normalmente dá para a gente completar depois. A não ser que você perca o contato com a pessoa e tá bom, é outra história. Mas você sempre pode acrescentar e dizer, deixa eu explicar melhor e falar. Agora, o que você falou, está falado. Falou demais, você pode pedir desculpa, você pode se corrigir, mas não adianta, está falado. É aquela velha história que contam aí de alguém que mandou uma dona fofoqueira espalhar as penas de um travesseiro pela praça e depois mandou recolher tudo. Não dá. Então é bom lembrar disso. É melhor falar pouco para acrescentar alguma coisa depois do que falar demais do que não deve e não ter mais como resolver o problema que se criou. Não é? Bom, falamos aí de uma porção de sabores. Eu confesso que eu não contei, mas você viu aí nos slides do PowerPoint. Se quiser, pode contar e ver quantos foram. Acho que foi uma meia dúzia, por aí. E nós terminamos por aí. Para mim, pessoalmente, eu desejo o seguinte ensino da palavra de Deus: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Era isso que tínhamos para apresentar a vocês hoje. Vamos fechar o nosso estudo com uma oração e depois estamos despedidos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra.
Muito obrigado porque tu falas conosco por meio dela e nos ensinas também a falar. E que a gente possa se lembrar disso e possa usar esse dom tão bom, tão importante que nos desse de uma forma que seja útil, seja uma bênção, seja uma ajuda para os outros e não crie problemas, não envenene o nosso relacionamento. Muito obrigado, Senhor, por isso. E agora te pedimos que continues conosco, nos dirigindo e nos ajudando a manter sempre a comunhão contigo naquilo que dizemos e naquilo que fazemos. Muito obrigado, Senhor. Amém.